Olá, pessoal, tudo bom? Professor Haroldo aqui com vocês de novo, gravando aqui a aula, nossa sexta e última aula, né, propriamente dita. Vocês sempre têm atividades para fazer, né? Mas hoje com essa exposição, nós encerramos as nossas ações aqui dentro da nossa disciplina, né, com aulas propriamente ditas. Então, estou hoje aqui, domingão, gravando essa aula para vocês, né? Para que vocês possam assistir aí a partir da quarta-feira, que será exatamente dia 1º, tá bom? E é isso, vamos lá. Vocês já devem ter assistido na aula anterior, né, que foi dada... Assim, estou no passado para o presente, né, para o futuro aqui. Então, estou gravando aqui no dia 28, vocês vão assistir a partir do dia 1º, mas no dia 29 nós teremos uma aula ao vivo, né, às 19 horas, que vocês já terão assistido para poder chegar na aula aqui que eu estou gravando agora, tá bom? Então, vamos lá, poder começar aqui. Bom, pessoal, seguinte, nós vimos na aula 4 o ciclo de políticas públicas. De longe, a aula mais importante dessa disciplina, tá? Em que a gente vê o todo do ciclo. A gente entende que o fluxo decisório e o fluxo de ações, ele segue um modelo, né, de sequencial, que ele é didático, e ele é dividido em 4 partes. 4 grandes partes, e essas partes maiores são subdivididas, tá? Então, vocês já passaram pela formação de agenda e implementação, quando vocês começarem a assistir essa aula, tá? Agora, nós vamos ver as 2 outras metades do ciclo, exatamente a avaliação e o monitoramento, tá bom? Uma coisa que eu já vou adiantar para quem tiver interesse posteriormente, né? É muito comum que quem for elaborar TCC e queira enveredar pela área de políticas públicas, né? Que não vai exatamente para a administração pública, porque esse curso de vocês ele tem algumas divisões, né? Mas mais fácil da gente entender é aqueles que vão olhar para a política e outros que vão olhar para a administração pública. E tudo bem. Mas é muito comum que TCCs que vão para o lado da política pública queiram avaliar as políticas, tá? Então, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, o que é avaliação, algumas técnicas, né, que são utilizadas para isso, algumas concepções a respeito de avaliação de políticas públicas e, obviamente, monitoramento, né, que é a segunda temática, com um pouco menos de conteúdo relacionado a monitoramento, porque monitoramento é conceitualmente mais simples, tá? Então é isso. Vamos começar? Vamos lá. Pessoal, então, existem alguns elementos, né, importantes que a gente tem que falar aqui sobre o porquê que se avalia e monitora a política pública. A gente falou um pouco disso, né, lá na aula do ciclo, na 4ª aula, mas a gente tem que ter um outro entendimento agora, muito mais aprofundado. E exatamente, a gente separa, quem geralmente trabalha disciplina de políticas públicas, a gente tem uma aula da visão geral, e depois separa para que a gente aprofunde em cada grande etapa, né, do ciclo. Então, assim, avaliar surge da necessidade de compreender as ações governamentais. Monitoramento é parte essencial da gestão pública. Ambos são instrumentos estratégicos no ciclo das políticas públicas. Então, avaliar e monitorar não são a mesma coisa. A gente vai fazer essa diferenciação daqui a pouco. O que elas têm em comum? É que ambas são instrumentos estratégicos. Uma
para atividade durante a execução de políticas públicas, e a outra que vai trabalhar com avaliação de resultados, como o próprio nome já diz, tá? Geralmente, e a gente tem que agora ter uma questão aqui muito simples, é que, geralmente, os burocratas de nível de rua, de baixo escalão, a gente falou disso quando a gente falou dos atores. Aqueles burocratas que estão na ponta das políticas públicas, aqueles que atendem diretamente o cidadão, aqueles que entregam o serviço ao público que uma política pública é destinada, via de regra, eles vão atuar um pouco mais com monitoramento, tá? Com o processo de acompanhamento da execução. E vão munir de informações por meio de relatórios de monitoramento, métricas de monitoramento, um outro grupo que vai trabalhar um pouco mais com avaliação, tá? Então a gente tem que começar a entender aqui assim, nesse sentido. Por que monitorar e avaliar são instrumentos estratégicos, né? Porque quando a gente vê o ciclo com a lógica cíclica, né, inevitavelmente toda a informação gerada durante processos de monitoramento, durante a avaliação, retroalimenta depois para uma nova política pública, tá? Ou uma retroalimentação dentro da própria política pública. A gente vai falar, aliás, vocês já devem ter visto, né? Na aula de formação de agenda e implementação. Então, essa natureza de retroalimentação que vem da teoria da abordagem cíclica fazem que todas as vezes que informações são geradas de monitoramento e avaliação, elas sejam levadas para os decisores. E esses decisores vão formular novas estratégias para novas políticas públicas. É por isso que monitorar e avaliar necessariamente são instrumentos estratégicos. Tá bom? Não são estratégicos só para a própria política pública que foi monitorada ou avaliada, mas para uma estratégia maior a nível de planos e programas, que a gente viu lá em aulas anteriores, tá bom? Então, sempre isso. São sempre instrumentos estratégicos, tá? E aí, assim, vamos falar de avaliação primeiro, tá bom? Como é que os governos começaram a avaliar a política pública? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Muito provavelmente, desde sempre, tá? No sentido de que governos, talvez de forma mais simples, simplória, países com governos organizados, talvez sempre tivessem feito isso. Mas onde é que isso ganhou notoriedade e método? Tá? Isso ganhou notoriedade e método lá após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? E aí uma questão histórica, a galera talvez que entenda melhor de história do que eu, né, vai ver o seguinte. Durante a Segunda Guerra, países europeus foram destruídos. Infraestrutura destruída. Né? Perseguição aos judeus e todo esse contexto histórico que a gente é familiarizado, nem que seja pelos filmes. A questão é que a gente tem que lembrar que nós tivemos duas potências que assumiram a Europa por períodos significativos. Então a gente tem a parte ocidental, os Estados Unidos, e a parte oriental, a União Soviética. Tá? Então, os Estados Unidos, quando eles assumiram a parte ocidental da Europa, e aí só lembrar lá do Muro de Berlim, aquela história toda, né? E talvez vocês saibam isso com mais detalhes do que eu, eles tinham um plano econômico para reconstruir a Europa, entre outras coisas, mas o principal era isso, chamado Plano Marshall. E os Estados Unidos injetou o capital, dolarizou o mundo a partir disso, né? Mas ele injetou o capital para reconstruir a Europa. E essa reconstrução era um grande conjunto de políticas públicas, econômicas também, sabemos, mas um grande conjunto de
de políticas públicas, que o financiador, que era os Estados Unidos, precisava saber se essas políticas que eles estavam financiando, de alguma forma, tinham retorno para a população ou tinham uma influência sobre aquilo que esse capital era destinado. E aí, quando essa necessidade de avaliar os resultados ganhou força, corpo, pelo governo americano na Europa, pesquisadores, cientistas, governos começaram a se mobilizar para avaliar as políticas públicas com métodos, com técnicas padronizadas ou padronizáveis. E foi quando isso começou a virar método. Eu acho que isso é importante falar dessa forma, tá? Antes disso, governos já faziam isso. Só que não tinham métodos, técnicas, conceitos, teorias, abordagens, questões mais práticas, padronizadas, já padronizadas ou com potencial de padronização, tá? Então, esse contexto histórico, ele foi extremamente relevante. E é importante até frisar que esse entendimento ele tem virado a chave de conceito na administração pública, porque a gente tem a administração pública gerencial, administração pública tradicional. A gente depois tem a nova gestão pública, ou que no Brasil ganhou o nome de administração pública gerencial. E a gente já tem outras abordagens, mundo afora, mas de pura influência europeia, que nasce disso aqui, por exemplo, como o estado de bem-estar social, que é uma forma de entender também um conjunto de políticas públicas que nasce aqui, tá? Onde o Estado, o poder público, prover uma série de políticas que vão culminar em qualidade de vida para a população, inclusive com aspectos econômicos, né, moeda e tudo mais, e que não tem só uma abordagem não tem uma abordagem econômica pura, mas socioeconômica, tá? Então, toda essa história, inclusive algumas coisas aí para quem já estiver se aprofundando na área, né? A gente tem administração pública tradicional, nova gestão pública, ou administração pública gerencial, né, que no Brasil ganha esse nome. A gente tem o estado de bem-estar social e a gente já tem uma abordagem um pouco mais contemporânea, que é o valor público, que são formas distintas de se pensar em políticas públicas, tá? No aparato estatal para isso. A gente vem de zero participação social até muita participação social, né, nesses quatro conceitos, que vão da administração pública tradicional até o valor público, né, de forma com que toda essa história começou lá no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá. Então, isso acho que eu até já adiantei um pouco aqui, né? O Estado, que Estado era esse? Estado americano, tá? Por meio do Plano Marshall, são os efeitos disso, né? Na verdade, que vem da Segunda Guerra até a década de 80, passou a priorizar resultados, mas avaliar os resultados. Ganhou corpo isso, né? De 45 até a década de 80. E essas abordagens, né, com muita influência anglo-saxã, viraram um ciclo de políticas públicas e tudo isso que a gente tem estudado aqui nesses últimos dias. E a gente tem que entender agora o conceito propriamente dito, né? O que é avaliar uma política pública? Significa realizar um julgamento baseado em critérios. Tá? É um processo sistemático que utiliza procedimentos reconhecidos, padronizados, padronizáveis, coisas que a gente já falou aqui. E ele sempre vai avaliar 4 dimensões. Tá? Conteúdo da política pública, processos de políticas públicas, resultados de políticas públicas, impactos de políticas públicas. Alguém vai falar agora assim, mas espera aí, professor. O senhor falou que a avaliação só estava no resultado. Falei mesmo, eu sei. Mas tem uma questão aqui. A ênfase é quase que total em resultados. Tá? É fato. Mas não quer dizer que que é impossível pensar em avaliação na parte de conteúdo, processo e impacto. Inclusive, o monitoramento ele costuma abranger os processos. Geralmente não se avalia
processo, se monitora processo. Mas é possível que, com a criatividade humana, alguém pense em avaliar os processos. Tá? Conteúdo geralmente também é monitorado. Nem se olha muito para isso, mas é possível. Estou falando para vocês aqui de possibilidades apenas. Tá? Onde é que a avaliação entra com ênfase? Resultado. E um pouquinho mais em segundo plano, vamos dizer assim, impactos das políticas. Em terceiro plano, processo. Em quarto plano, conteúdo. Só para a gente entender aqui a hierarquia, né, de ênfase de uma avaliação de políticas públicas. Tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Resultado. Como avaliar resultado. E vamos contextualizar também como avaliar impacto. Né? Por que eu não vou falar de conteúdo e processo? Porque o monitoramento abrange isso aí. A gente vai falar de monitorar esses dois. Quem quiser depois aprofundar só em política pública, até existem pós-graduações por aí específicas de avaliação de políticas públicas, monitoramento. Tem um livrão do governo federal, eu acho que é do ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, se não me falha a memória, tá? São quase 500 páginas só ensinando como avaliar. Então, não vai dar para a gente esgotar hoje aqui, nessa aula, ou até mesmo se fosse uma disciplina só de 30 horas, né? Nós não vamos conseguir esgotar a avaliação, tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam o que é e tenham noções básicas de como isso funciona. Se a gente sai daqui com essa ideia hoje, o professor Haroldo se dá por satisfeito. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os objetivos de uma avaliação de políticas públicas? Então, é aperfeiçoar a formulação de políticas e projetos públicos. Né? Lembrando que da política a gente geralmente passa por um plano, um programa e até chegar no projeto. É apoiar governos na definição de metas mais responsáveis. Identificar parcerias e inovações na resolução de problemas sociais. Tá? Então, assim, a ideia da avaliação, vamos pensar numa avaliação mais genérica, não vamos falar só de política pública, vamos ampliar a ideia de avaliação aqui. Quando a gente diz que avaliar precisa ter critérios bem definidos, necessariamente nós estamos querendo dizer que uma avaliação vai olhar para o resultado de uma política pública e vai dizer se o resultado planejado foi alcançado ou não foi alcançado. No âmbito do impacto, a gente vai falar se o impacto foi alcançado ou não foi alcançado. Tá bom? E ao saber se foi alcançado ou não alcançado, com uma série de critérios pré-estabelecidos, a gente vai conseguir, aí o pessoal que for para a área da área quantitativa, né? Indicadores, escalas, toda a parte estatística costuma ajudar muito aqui nesse contexto, né? O impacto pode ter uma pegada mais qualitativa, tá? Mas isso eles vêm aqui dar contexto à ideia de avaliação, tá bom? Então a gente vai ter assim, cumpriu, não cumpriu? Quanto cumpriu? Dos resultados esperados dentro de um projeto, por exemplo, né? Geralmente a dimensão municipal a gente é baseada em projetos, algumas vezes em programa, mas a maioria em projetos, tá? Então é nesse sentido. E todas as vezes que a gente for pensar em avaliação, a gente tem que pensar também em mensuração, tá? Quando a gente olha para resultado, não é só aquela conferência de cara crachá. Cumpriu? Não cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu? Mas quando a gente bota limites, metas, a gente consegue mensurar. Nossa, cumpriu 70% do pré-estabelecido. Eram 10 metas, cumpriu 9. Então, esse tipo de mensuração é super importante no processo de avaliação de políticas públicas. Tá bom? E isso é que vai fazer com que novas políticas públicas tenham metas responsáveis. E quando a gente fala meta responsável, a gente está falando de alcançável. É muito comum a gente ver política pública, principalmente por meio de projetos, com metas inalcançáveis. Isso quando a meta realmente é uma meta, né? Já é outra discussão metodológica e tudo mais. Mas metas que são muito boas para serem verbalizadas no discurso.
Vamos construir aqui 50 hospitais de uma vez na cidade. Opa, pera. Então é bonito falar isso, mas é uma meta alcançável? É possível depois avaliar isso, né? Existe um critério pré-estabelecido de indicadores, de escala, seja qual for, para mensurar esse tipo de coisa. Tá? Então, nesse sentido, a avaliação ela tem, no processo de retroalimentação do ciclo, de fazer, às vezes, não que uma política pública que já esteja acontecendo seja mais responsável, mas que uma futura tenha metas alcançáveis, que é o que a gente chama de metas mais responsáveis. Tá? E é assim, toda avaliação tem duas dimensões. A gente tem uma dimensão técnica e uma dimensão valorativa, que é exatamente a que eu estou esmiuçando que eu falei no slide anterior. Tá? Imagina assim, a gente vai aqui criar critérios para poder avaliar uma política pública, um projeto de iluminação pública. E eu até já dei esse exemplo em aulas anteriores, né? Então a gente vai saber aqui, nossa, quais são os critérios que eu preciso para avaliar uma política pública de iluminação? Poxa, eu preciso saber o valor que vai ser investido e o valor utilizado. E eu preciso saber quantificar os locais que serão beneficiados com iluminação pública. E eu preciso saber quantas lâmpadas, preciso saber quantos metros de fio, preciso saber uma série de itens, né, que a gente consegue quantificar, e essa dimensão vai ser a técnica. A gente vai criar critérios. Eu acho que essa é a melhor forma da gente entender aqui. Toda avaliação, você precisa criar os critérios para aquela política pública. E a gente não está dizendo que são critérios tirados de, como dizem meus alunos da graduação, vozes da minha cabeça, tá? Não é isso, não. Na verdade, às vezes, os critérios a gente já tem conhecimento anterior, prévio, já existe um manual, algum guia, a gente só incorpora na política pública. Aqui a ideia é saber quais são os critérios que conseguem possibilitar uma avaliação. Essa é a primeira dimensão, que é uma dimensão que a gente chama técnica. A segunda dimensão é valorativa, que ela também é técnica, tá? Mas ela tem um outro critério. Enquanto a técnica são os critérios estabelecidos, a valorativa é estabelecer o máximo e o mínimo que as coisas precisam atingir. Então, se, por exemplo, a sua cidade tem 10 bairros, você que está aí assistindo, né? Tem 10 bairros. Quantos bairros, aí dos 10 bairros, você precisa iluminar 8? Né? Então, o máximo são 8. Vamos colocar aqui. Você estabeleceu. Qual o critério? Quantidade de bairros que serão beneficiados com a política pública. Qual é o máximo? 8. Tudo bem. Qual é o mínimo? 6. Então, quando a gente diz qual o critério, a gente valora máximo e mínimo, coloca os limites. Então, no máximo 8, no mínimo 6. E aí a gente começa, de fato, a dar cara, vou chamar assim, tá? A gente começa a atribuir responsabilidades para aqueles órgãos, unidades, setores, departamentos que vão executar essa política pública. Ó, tem 10 bairros na cidade, a gente tem que atender 8. Mínimo 6. A gente já valorou. E todas as vezes, durante o processo de monitoramento, que os processos não estão atingindo esse mínimo, a gente acende um alerta no poder público. Tá bom? E lá no processo de avaliação, isso já vai ser, tem que dizer, olha, ele tinha um mínimo de 6, um máximo de 8, cumpriu ou não cumpriu, e o quanto cumpriu. Né? Então, é esse tipo de lógica que a gente começa a funcionar, a ter para funcionar agora aqui na aula de hoje. E assim, quais são métodos, técnicas para a gente poder pensar nisso? Pessoal, em políticas públicas, a gente precisa aprender um pouco de metodologia. Todo mundo que, de alguma forma, avalia ou monitora uma política pública tem que ter um pezinho na ciência.
tá? Professor, alguém pode... Eu nunca participei de uma pós-graduação nesse sentido, uma capacitação, alguma coisa que me levasse a ter um olhar mais científico sobre políticas públicas. Calma. Quando eu digo ter um pezinho na ciência, não estou falando fazer um curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é essa a ideia, não. Tá bom? Eu não estou falando disso aqui. O que eu estou querendo dizer? Um avaliador de política pública, ele necessariamente tem que ter uma ideia de instrumentos de pesquisa socioeconômica, às vezes de engenharia, às vezes de saúde, às vezes de outras disciplinas, mas principalmente de pesquisa social, tá? Por quê? Porque a avaliação, ela necessariamente tem critérios e esses critérios precisam ser mensuráveis. Nem que seja numa estatística simples, básica, média, moda, percentual, que é frequência, né? E coisas assim. Mas precisa ter um critério com valores de máximo e mínimo em tudo. E na hora de calcular essas coisas, é que o avaliador de política pública ele precisa ter uma ideia do que é ciência. Existe um mínimo de conhecimento para se fazer uma boa avaliação de política pública. Tá? Geralmente é saber criar um questionário, saber fazer um formulário, saber trabalhar com frequência, estatística, né? Percentual, que é percentual, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, e assim por diante. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes não é uma coisa super sofisticada, não. Tá? Mas um mínimo de conhecimento se faz necessário. E aí, cada política pública vai ter, como já tem critérios pré-estabelecidos, a gente tem também os instrumentos para isso. Hoje tem uma coisa, isso está mudando muito. Eu provavelmente estou dando aula aqui para vocês em um ano de transição. Transição de que forma? Transição de método de técnica. As empresas privadas, eu vou trazer esse exemplo lá das empresas privadas, elas costumam avaliar as suas ações privadas, né, com vários softwares. Então, quando deu baixa no estoque, grandes empresas já tem ali o ERP, Enterprise Resource Planning, que é um tipo de software que ele já avalia o estoque e já manda o pedido para o fornecedor automático. Você só dá um clique no OK para enviar. Existem vários softwares, aplicativos, hoje em dia inteligência artificial, que fazem o monitoramento e avaliação das coisas em tempo real. No poder público, a gente já começou a fazer isso também. Tá? É o tipo de coisa que já começou a acontecer. E eu entendo que, embora principalmente prefeituras, principalmente de municípios menores, né, que têm dificuldade de receita e tudo mais, ainda não entraram nesse período. Mas a gente vai começar a entrar. Né? A nível estadual, não sei, aí eu não sei se municipal, né, não tenho conhecimento sobre isso. A gente já utiliza o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, que ele é integrado, ele integra todas as unidades de um ente público. Então, alguém que está numa unidade consegue ver o que o outro lá da outra unidade está fazendo, a nível documental. Né? Nós já temos observatórios de políticas públicas, Brasil afora. Nós temos sistemas integrados de licitações, municípios, estados, governo federal. Então, essa ideia que os materiais mais antigos trazem, os clássicos, né? Esse aqui da Maria Graças Rua, mas outros que vocês vão ver por aí, podem ver, podem estudar, eles vão precisar mudar daqui para frente. E a inteligência artificial vai ser o grande, ou já é, né? Vetor de mudança, é o grande vetor de mudança disso tudo. Na medida em que tudo que a gente fizer no poder público, assim como já acontece na iniciativa privada, vai alimentar bancos de dados e que a gente vai monitorar as políticas públicas e aos poucos vai gerando relatórios para avaliá-las. Tá bom? Então, isso já está acontecendo, obviamente de forma muito tímida, com sistemas eletrônicos de informações, mas que a gente já consegue trabalhar um monte de coisa. Portais de transparência, Brasil afora, né? Tudo isso ajuda
que a gente consiga ter técnicas, métodos menos artesanais, menos manuais, para poder avaliar políticas públicas e a administração pública de uma forma geral, tá bom? Então, aqui, eu estou trazendo para vocês o que os materiais, os livros, em português ainda, né, trazem para a gente, mas a gente já avançou com isso. Eu tenho que dizer para vocês, apesar de estar trazendo isso pela leitura, né, do livro, a gente já avançou nisso aqui. Tá? Então, eu espero, vai que algum aluno nosso já comece a escrever sobre o assunto, livro, manual, tá? Porque artigo científico, tese, dissertação, já tem muito. Na verdade, a gente precisa de manual. Quem tiver interesse aí se aprofundar nisso, como é que a inteligência artificial generativa vai ajudar as políticas públicas municipais? Nossa Senhora! Isso vai dar um grande salto. Talvez parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, outros entes aí que venham trabalhar de forma mais tecnológica, né, a produção de informações dentro do setor público. Seguindo. Tá, e a gente chega aqui no ponto crucial, né? A gente já falou um pouco disso lá na quarta aula, mas aqui a gente aprofunda nesse conceito. Qual é a diferença entre avaliação e monitoramento? Avaliação é um exame pontual e aprofundado. Via de regra, a avaliação ela é transversal. Então, em dado momento, você tira uma foto da política pública. Pá, tirou a foto e você vê. Avalia ali. Geralmente é no final, tá? Geralmente. Existem exceções que a gente vai falar daqui a pouco. Mas geralmente é no final. Quando a política pública está acabando, ou já está lá, ou acabou, você faz a avaliação dela. Tá? O monitoramento ele tem característica transversal. É o acompanhamento ao longo do tempo. Tá? O que a gente tem que entender aqui de grande diferença? É que, assim, qual é a diferença no propósito de avaliar e monitorar? O monitoramento, como eu já disse, ele é muito mais voltado para o gestor público que está implementando. A avaliação ela vai geralmente ser utilizada para como resultado para nortear uma nova política pública ou uma renovação da política pública. Renovação em que sentido? Existem problemas, vocês já devem ter visto lá na formação de agenda, que são problemas sistêmicos, agendas sistêmicas. Por exemplo, fome no Brasil, né? É uma agenda sistêmica, é uma pauta sistêmica, na verdade, como a gente diz. E a gente sempre está circulando em política pública em volta desse problema. E aí, todas as vezes que a gente avalia uma política pública, ela gera informação para uma próxima, ou para uma renovação dessa política pública que chegou ao seu fim, né? Então, a avaliação é para isso. Ela é a ponta da retroalimentação. O monitoramento, ele geralmente ajuda quem está implementando. Né? Porque ele como ele é transversal, ocorre ao longo. Ele é transversal, não. Errei. Ele é longitudinal. Então, a avaliação é transversal, monitoramento longitudinal. Então, como ele é longitudinal, a gente começa a enxergar ao longo do tempo aquilo que está acontecendo durante o processo de implementação. Tá? Então, geralmente, ele é mais gerencial do que a própria avaliação. A avaliação geralmente vai ter caráter mais sociológico, econômico, jurídico e assim por diante. Tá? Enquanto o monitoramento é mais gerencial mesmo, tem por natureza, né? Porque é tratado ali durante a execução, a implementação de uma política pública. E aí, vamos lá. Quais são as características de um monitoramento? A gente já falou de avaliação, vai falar um pouco daqui a pouco, depois, aqui, né, mais slides mais à frente, mas vamos falar de monitoramento agora. Monitoramento, o monitoramento de política pública sempre vai ter como base aquilo que foi planejado para a política pública. Tá? Então, aquelas pessoas que monitoram uma política pública têm como principal instrumento o plano. Plano de ação aqui, tá, pessoal? Não é o plano de política pública a nível estratégico que a gente falou em aulas anteriores, não. O plano de ação de uma política pública. Então, pensa comigo. Uma política pública foi formulada, ou seja, ela passou por uma definição de agenda, foi formulada, foi decidida e começou a ser implementada. Para que uma política pública saia do mundo das ideias, do mundo normativo, legislativo, e se torne ação, ela precisa ter algum instrumento que torne ela factível,
E esse plano, geralmente, é o plano de ação. Esse plano de ação pode ser visto em projeto, pode ser visto em planos de unidade, de setores. O termo técnico é plano de ação. Tá? E a pessoa que trabalha com o monitoramento da política pública vai pegar esse plano e vai verificar, comparar aquilo que está sendo executado com aquilo que está no plano. E vai o tempo todo falar, nossa, está condizente ou não com o que foi planejado. Tranquilo? E assim, quando a gente tem problemas sérios aqui nesse conceito. Primeiro, é quando uma política pública não está sendo executada conforme o plano. Esse é o mais comum. Então, se o plano é bom, ou seja, se o plano traz procedimentos, traz um guia interessante para quem implementa, maravilhoso. Então, se uma política pública está sendo implementada fora do curso do que é planejado, mas o plano é bom, volta para o curso. Tá? Para aquilo que está pré-estabelecido. Mas a gente agora tem um problemaço aqui, que é o seguinte. E quando o plano não é bom? E quando alguém que pensou no plano de uma política pública não fez um bom plano? Aí, meus senhores e senhoras, começa a ficar complicado. Tá? Por quê? A gente tem algumas saídas para isso. A primeira é alterar o plano. Tá? E aí existe uma série de questões aí orçamentárias, jurídicas, político-partidárias, e a conversa vai longe. Tá? Porque muitas vezes, dependendo do plano, se ele requer perícia e tudo mais, você contrata consultoria fora, gasta dinheiro com isso, né? O poder público gasta e vai. Então, se o plano é ruim, a gente tem um problema, e geralmente o que se faz é ajustar o plano. Tá? Uma segunda questão é que aquela pessoa que está implementando uma política pública, ela pode não fazer o que foi planejado, justificando que o plano não é bom. Outro problema. Tá? Eu não tenho aqui uma solução direta para vocês para esse tipo de coisa, porque cada caso é um caso. Tá? Baseado numa experiência de trabalho dentro da universidade, isso já aconteceu algumas vezes, né, quando vem projetos para a universidade, que às vezes a concepção do projeto é até boa, mas a operacionalização descrita nos projetos, nos planos, não é das melhores. A gente, antes de executar, quando olha para aquilo, pede para ajustar o plano. O problema é quando a gente só descobre que o plano é ruim quando está executando, né? Então, geralmente a gente vai para recorre à procuradoria institucional para fazer alterações. No nosso caso da universidade, pró-reitoria de planejamento, pró-reitoria de administração, e começa aos poucos a justificar o porquê do plano precisa ser mudado ou porquê o plano não vai ser cumprido, né? Então, talvez vocês aí que estejam me assistindo tenham uma saída melhor para isso, para as realidades de vocês. Mas o que a gente precisa saber é que o monitoramento ele tem como principal instrumento o plano de ação. Esse plano de ação pode estar em projetos e por aí vai. Mas a gente tem que saber também que tem que ter a sensibilidade de olhar para um plano de ação e tentar avaliar se ele é um bom plano. Tá? E isso é muito importante porque, às vezes, quem está ali monitorando tem ação de monitorar, né? É fiscal de alguma coisa. Né? Está monitorando uma política pública. E a gente vê que quem implementa não tem condições de executar o que foi planejado. Há uma necessidade de ter uma sensibilidade sobre isso. Tá? Para que a gente primeiro, não emperre a política pública, no sentido de estancar a política pública, que às vezes está sendo executada do jeito que é possível. E é melhor tê-la daquele jeito do que não tê-la. Né? É melhor ter um resultado social alcançável do que não ter
um resultado social alcançável, ter zero de alcance, né? Então, essa é uma sensibilidade. A segunda, no sentido de, e aí não estou querendo falar em afrouxamento de legislação, de norma, nem de nada, não é isso não, tá, pessoal? Mas às vezes a gente tem que ter a sensibilidade com um colega também, que é servidor público, que ele não vai fazer milagre se o plano é ruim. Tá? É isso que eu estou querendo aqui dizer. E a gente agora volta para a avaliação. Né? Professor, que parênteses é esse que a gente bota o monitoramento no meio do processo do entendimento sobre o que é a avaliação? Tá, vamos lá. É assim. A maioria dos materiais que trabalham com avaliação e monitoramento, eles vão dizer o que é avaliação, dizer o que é monitoramento. E depois vão ensinar a fazer o que é uma avaliação. E o monitoramento fica meio de lado. Porque o monitoramento, a ideia é simples. Olhou o plano. Está cumprindo o que está no plano? Ok. Mas a avaliação, ela é um pouco mais complexa. Então, a gente deixa para o final, né, um trabalho mais específico sobre avaliação. É só uma questão didática, tá, pessoal? Não é nada assim, uma justificativa técnico-científica, é mais uma experiência didática, e vocês vão olhar que quase todos os materiais de políticas públicas trabalham dessa forma. Tá? Então vamos lá. Voltamos para a avaliação. Pessoal, existem dois tipos de avaliação. Avaliação ex ante e avaliação ex post. A avaliação ex ante analisa o desenho do projeto antes da execução. Isso aqui é o que vai ajudar muito no monitoramento das coisas. E é por isso que a gente precisa falar de monitoramento antes, no trajeto, né? É que assim, quando alguém vai implementar alguma coisa, uma política pública, um projeto municipal, ele precisa fazer uma avaliação do projeto. Lembra, o monitoramento é durante a execução. Aqui está sacramentada essa ideia. A avaliação ex ante, ela vai falar assim, nossa, o projeto está bem feito ou está mal feito. Nossa, é possível cumprir tanto, mas não é possível cumprir outro tanto. É possível, por meio do projeto, alcançar tal objetivo, mas esse aqui não. Isso é o que a gente chama de avaliação ex ante. Eu entendo muito que o que mais faz com que o avaliador que trabalha com essas características ex ante, né, avaliando o desenho de projetos, principalmente projetos municipais, a sua principal característica é experiência. Tá? Existe a dimensão técnica, formação do avaliador, tá. Mas, pessoal, uma pessoa que não tem experiência, ou seja, que ao longo da vida de trabalho não viu vários problemas, não viu várias soluções, não participou dos problemas e das soluções, não participou de reuniões com atores interessados. Muito provavelmente toda a ideia escrita maravilhosamente bem sempre vai ser boa. Pela falta de experiência sobre aquilo que é apresentado como política pública, principalmente aos municípios. Tá? Não é à toa que em vários municípios, Brasil afora, eu vou dar um tipo de exemplo, a gente vai ter várias construções inacabadas. Porque quando se olha um projeto, uma política pública de educação, de saúde, você vai lá, construção de tantos prédios, vai ser assim, vai ser assado, aquela coisa linda que está no projeto, nossa, todo mundo vibra, poxa, que bom isso vai chegar para o município. Mas aí sempre vai ter aquelas pessoas experientes que vai falar, ih, rapaz, cuidado com isso aqui. Cuidado, porque isso aqui a gente já viu antes, aconteceu isso, deu certo aqui, deu errado aqui. Então, eu entendo, dentro do que eu já vivenciei dentro da universidade, como conselheiro no âmbito do turismo, é que
A avaliação ex ante, aquela que analisa o projeto antes da implementação, tem que ser feita por pessoas que já têm tempo de casa, tempo de trabalho. Tá? Isso é uma questão. O material não diz isso aqui. Eu estou dizendo como professor, com base na minha experiência. Agora vamos ao outro lado, assim. Qual é o segundo tipo de avaliação de política pública? Ex post. É aquele que avalia depois que a política pública terminou. Tá? É o resultado final. O resultado já é final, né? Mas assim, é o resultado final. Tá bom? Aí aqui, isso é uma coisa importante. A verificação ex post, como ela olha para os critérios pré-estabelecidos em projeto, olha para relatórios de monitoramento, ela precisa ser feita por pessoas que têm conhecimento técnico para poder mensurar os resultados e o impacto. Principalmente mensurar resultados, né? Porque o impacto, ele pode ser, como dizer, existe uma medida qualitativa, né? Existe um entendimento, medida não, um entendimento qualitativo acerca de impacto social, econômico, ambiental, territorial e político, tá? Mas a pessoa que vai fazer uma avaliação ex post, ela precisa ter conhecimento sobre como medir as coisas, medir o resultado, tá? É isso. Então aqui, não necessariamente no ex post a gente vai ter uma pessoa com muita experiência de trabalho. A gente vai ter geralmente uma pessoa com bom conhecimento técnico. Tá? E que, inclusive, pode ser a mesma pessoa, tá, pessoal? Existem pessoas que têm as duas características, né? Mas eu estou dizendo assim, se você aí, como gestor da sua unidade, tiver que escolher alguém para avaliar política pública, eu recomendo como professor, né, que alguém que estuda há um certo tempo isso, bota uma pessoa bem experiente para fazer a avaliação ex ante e uma pessoa com muito conhecimento técnico para fazer o ex post. E, obviamente, não vamos considerar aqui aspectos éticos, morais e assim por diante, tá? Espera-se que sejam escolhidas pessoas que têm um bom desenvolvimento ético, moral e assim por diante, tá? Estou partindo desse pressuposto aqui com vocês, tá bom? É possível fazer avaliação intermediária de política pública? Se confunde com monitoramento, tá, pessoal? Todas as vezes que a gente fala aqui de avaliação parcial, resultados parciais, a gente está falando de monitoramento. É uma questão de nomenclatura. A ideia não é discutir exatamente isso aqui, mas é só para a gente poder estar ciente do que está falando. Tranquilo? Tá. Agora vamos para a origem da avaliação. Origem, a gente não está falando da origem histórica, não, tá? É de onde parte a avaliação. Geralmente, as avaliações elas podem ser internas ou externas. Então, uma avaliação, seja ela ex ante ou ex post, ela pode ser feita pela própria equipe que vai implementar a política pública, ou uma equipe responsável por avaliação de políticas públicas, por fiscalização e assim por diante. Tá? E aí, qual é a vantagem de uma avaliação interna de uma política pública? Tá? É que a experiência contribui nas avaliações ex ante, mas também a internalização do conhecimento para quem vai implementar. Então, o conhecimento fica no ente público ali. Mas tem uma potencial desvantagem, que é a distorção pela proximidade. E aqui, principalmente no ex ante, tá, pessoal? Isso é uma questão, assim, falei para vocês da pessoa com experiência, né? A gente está partindo do pressuposto que é uma pessoa com discernimento, com desenvolvimento ético, moral e assim por diante. Mas a gente não pode ter aquela pessoa que ela é pessimista por completo, que tudo vai dar errado sempre. Tá bom? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Essa distorção pela proximidade, na prática, o material não diz exatamente assim, mas é aquele avaliador que para ele sempre vai dar errado. Só vai dar errado e acabou. Não tem uma justificativa para isso. Então a gente não pode ter só pessoas com esse tipo de característica avaliando, principalmente fazendo avaliação ex ante. Tá bom? É isso. A gente tem também a avaliação externa,
que aquela feita por agentes independentes, geralmente são auditores externos, né? Que vão fazer a avaliação de políticas públicas, de ações do poder público, pode ser projeto e assim por diante. E aí aqui tem uma característica. É muito comum que pessoas que vão fazer avaliação externa sejam contratadas por meio de licitação. E em muitos casos, em Rondônia isso acontece demais, tá? É que avaliadores externos que venham de outros estados, outros lugares do Brasil e do mundo, não conheçam a realidade local. Tá? Em Rondônia, isso acontece sempre. Tá? Sempre. Eu não sei mais quantas vezes eu me deparei com pessoas de outros estados vindo avaliar as coisas que a gente faz aqui e eles não conhecem nada daqui. Tá bom? Então, qual é a vantagem da avaliação externa? É a independência. Então, é uma pessoa, uma empresa isenta de parcialidade. Né? Então, ela tem mais imparcialidade. Qual é a potencial desvantagem? Ela não conhecia aquilo que ela está avaliando. Tá bom? Pessoal, isso acontece muito também. Então, geralmente, boas avaliações de políticas públicas são mistas. Você tem o pessoal interno que faz a avaliação e os externos que vêm aí complementar, né? E acaba tendo um confronto de ideias, confronto no sentido positivo, né? E o gestor entrega um relatório final de uma política pública, de um projeto, geralmente é assim, com bons resultados de avaliação, bons no que eu digo na qualidade do conteúdo, né? É nesse sentido. Então tá. Peraí, só ver onde é que eu tô. Beleza, já vi. E aí, pessoal, é que assim, avaliação de processos e resultados, tá? Eu falei para vocês que há uma possibilidade de se avaliar processo. Geralmente, processo é monitorado, tá bom? Então, a gente já falou isso lá no começo da aula. Quando que a gente avalia processo? Essa é a pergunta. Resultado a gente já sabe, talvez até esteja repetindo aqui algumas coisas, né? A avaliação de processo, ela também se dá ao final, em que a gente analisa outputs e outcomes. Professor, não sei falar inglês, traduz isso aí. Vamos lá, vou falar não só por uma questão de tradução, mas uma explicação que talvez seja mais simples para a gente poder entender. Lá no final de uma política pública, e agora a gente está falando aqui de ex post, tá? Não estamos falando de ex ante, é possível avaliar um processo na medida em que a gente olha os recursos que ali foram utilizados e o resultado que esses recursos, ao serem utilizados, entregaram. Onde é que isso diferencia de monitoramento? Monitoramento é durante a implementação. A avaliação é ao final. Então, a gente avalia o processo ao final. Aqui, tá bom? E é exatamente essa a grande diferença. Então, a gente olha, nossa, o processo de compras lá no final, depois que já comprou tudo, ele foi positivo ou negativo. Ele cumpriu X, Y ou Z. Ele cumpriu o percentual de 90% do que era esperado, 95%. 5% não cumpriu. A gente avalia o processo de forma ex post, monitora no processo de implementação, mas avalia ele de forma ex post. E essa é a diferença. A gente olha os outputs, né, dos processos e os efeitos dele. E compara um com o outro. Né? Então, o que esse processo gerou teve um efeito assim, assim, assado, foi positivo ou negativo. Essa é a forma da gente entender a avaliação de processo. Tá bom? Pessoal, aqui também precisa... toda vez que a gente for falar de avaliação, a gente está falando de critérios pré-estabelecidos. Tá? Não vai avaliar com vozes da cabeça. Não é essa a ideia. Critérios pré-estabelecidos. Geralmente, onde estão esses critérios pré-estabelecidos? Lá no plano de ação, que foi monitorado já durante o processo de implementação de uma política pública. Né? Parece até um trava-língua que a gente vai falando tanta palavrinha aqui de monitoramento, avaliação, processo e blá, blá, blá. Né? Mas é essa a ideia. Quando a gente começa a fazer avaliação de processo, a gente começa a verificar as relações entre eficiência e eficácia.
Tá? Deixa eu só ver se eu vou falar sobre eficiência e eficácia nessa aula. Deixa eu só, acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Tá, estou no lugar certo. Né? Então, assim, quando a gente começa a ver se os processos foram positivos ou negativos, é quando a gente começa a olhar para os resultados deles. Né? E essa lógica aqui, ela vai trabalhar geralmente 3 critérios clássicos de avaliação. Para a gente poder entender. Quando eu vou avaliar uma política pública, seja os seus processos, o seu resultado, o seu impacto, a gente geralmente trabalha, utiliza na avaliação critérios que medem eficiência, eficácia e efetividade. Sendo que a efetividade pode ter critérios qualitativos na avaliação. Eficiência e eficácia, não. Não. Tá? Critérios de eficiência vão trabalhar a relação entre, como a gente viu aqui no slide anterior, outputs e outcomes. Vou falar de uma forma mais simples aqui. Pessoal, a avaliação baseada em eficiência vai trabalhar a forma como foram feitas as coisas. Forma como foram feitas as coisas. Foi feito de forma condizente, isso lá no final da política pública. Né? Se já foi feito, foi feito de forma condizente ou não condizente. Isso são critérios objetivos e mensuráveis que vão dizer. A gente tem a avaliação de eficácia, que avalia diretamente os resultados. A eficiência aqui vai olhar o processo, tá? A eficácia vai olhar diretamente os resultados. Em que sentido? Se as metas foram cumpridas ou não e o quanto foram cumpridas ou não. Tá? É isso que a gente está falando aqui nesse momento. A efetividade vai trabalhar o impacto. E a gente tem que lembrar que processos levam resultado e resultados geram impactos. A efetividade aqui ela vai isolar o impacto. Eu até dei um exemplo para vocês aí, acho que foi na aula 4, né, da iluminação pública, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, processo de licitação para compra de postes, o resultado é as metas, né, os bairros que receberam iluminação pública, a quantidade de postes, assim por diante. Quando é que a gente olha a efetividade? É o impacto desse resultado. Né? A gente olha as pessoas se sentindo mais seguras, né? A quantidade de furto, assalto que diminuiu em tal lugar, que recebeu a iluminação pública, a percepção sobre segurança, entendeu? Então, é nesse sentido. A gente vai ter processos levam a resultados, resultados levam a impacto. Processos são avaliados por meio de critérios de eficiência. Relação entre outputs e outcomes. A gente viu lá no slide anterior. Resultados são avaliados por meio de critérios de eficácia, né? Que é cumprimento de metas, cumprimento de objetivo. Cumpriu tanto disso, cumpriu tanto daquilo. E o impacto ele é avaliado com critérios de efetividade, que é olhar para o impacto gerado a partir dos resultados de uma política pública. Tá bom? Então, essa salada conceitual, né, que a gente falou lá na aula de ciclo de políticas públicas, que parece uma coisa simples, nossa, é um ciclozinho, ou então é uma linha, se a gente puder desdobrar. Não, é uma salada. Tá? É uma grande salada misturada de um monte de coisa aqui que a gente vê. Tá bom? Mas se vocês entenderem essa relação, eficiência olha para processo, eficácia, resultado, e efetividade, impacto, ganhei a minha noite aqui de domingo que eu estou gravando isso. Aguinha, né, que a gente está com 1 hora de aula. Vamos lá. Professor, só existem esses critérios, né, eficiência e eficácia, para a gente poder estudar? Não, existem outros. E assim, à medida que a tecnologia e critérios e a legislação vai mudando, a gente vai criando um monte de coisa. Mas existem outros 3 critérios que também têm ganhado popularidade no mundo todo, no Brasil não é diferente. Além de olhar eficiência, eficácia e efetividade, no processo de criar critérios para avaliar uma política pública,
a gente também olha a equidade gerada por uma política pública que está muito relacionada com o impacto com a efetividade, mas muitas políticas públicas agora isolam critérios de equidade, tá? Existe também os critérios de sustentabilidade, e a gente não está falando da sustentabilidade ambiental, mas aqui, e aí é até interessante isso. Sustentabilidade é uma tradução mal feita nesse sentido, tá? A ideia aqui é sustentação. O quanto o impacto social oriundo de uma política pública se sustenta ao longo do tempo. A gente chama de sustentabilidade, mas é um nome ruim. Seria melhor se a gente chamasse de sustentação do impacto. Fica até legal isso não, né? E o terceiro são os critérios de accountability, que são relacionados aí a compliance, transparência e coisas nesse sentido, né? Medir o quanto a implementação de uma política pública de fato foi transparente, né, com critérios de accountability, aí talvez, principalmente a galera da contabilidade estuda isso um pouco de forma mais aprofundada, tá bom? E, pessoal, existem outros critérios, né, e a ideia aqui não é, a gente não vai esgotar esse assunto de jeito nenhum, tá? E aí, pessoal, na aula de hoje a gente esgota o assunto de avaliação e monitoramento. Eu estou fazendo aqui um adendo para a gente poder ter um entendimento um pouco mais ampliado de política pública, tá? Porque assim, quem está assistindo essa aula aqui, sexta aula, está chegando à última aula dessa disciplina. E política pública, né, é um oceano de coisas. A gente olhou para uma praia desse oceano, tá? E aí, eu estou trazendo aqui para vocês, talvez, algumas questões que sejam importantes para gestores públicos, especialmente os municipais, que são o foco, né, da nossa especialização, gestão pública municipal, para a gente poder tratar aqui. É que, assim, eu notei em uma das nossas aulas ao vivo, eu não sei se foi a terceira aula, isso. Muitas pessoas falando de resistências, de problemas no seu local de trabalho. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas questões que quem estuda gestão pública, administração pública, política pública, ciência política, quem vai enveredando pelo campo de públicas, precisa ter a ideia de que alguns problemas são comuns, tá? E eu estou trazendo aqui alguns para vocês, para que vocês reflitam acerca do que foi discutido na disciplina, mas também olhem para a vivência de vocês, tá? Então, assim, quais são problemas gerenciais nas políticas públicas que são muito relacionados ao Brasil, né? A coisas que a gente vivencia aqui. Nem de longe eu vou esgotar aqui, e eu já botei aqui embaixo o asterisco. Não estamos falando de corrupção, porque senão a gente precisa aí, não é de 30 horas não, a gente precisa de 3.000 horas para falar disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Um dos principais problemas que a gente tem quando se trata de política pública, né, para implementar, para cumprir o ciclo, é a fragmentação e competição burocrática, tá? Então, fragmentação de quê, professor? Vamos pensar em fragmentação como quebra, né? Existem fragmentos espalhados por aí. De quê? De conhecimento, fragmentos de recursos financeiros, de capital humano, de cooperação. A ideia é que, às vezes, tudo aquilo que é considerado recurso para uma boa política pública está espalhado por aí, né? E aí a gente tem esse problema, que ele leva ao desperdício de recursos, no sentido que, às vezes, o pessoal é contratado, gasto dinheiro público que não precisava ser gasto, e a gente tem pessoas que já trabalham, que já atuam no poder público, seja como cargo efetivo, temporário, eletivo, que já poderiam resolver determinadas coisas ali, né? Mas essa fragmentação, ela nos leva ao desperdício de recursos. Por outro lado, e não melhor do que esse, a fragmentação da política, em que sentido?
Cada município faz um projeto diferente, cada setor, departamento faz um projeto diferente. E esses projetos, a nível de integração municipal, né, entre municípios, ou integração interna do município, poderia levar a um menor desperdício de recurso, principalmente capital humano. Principalmente capital humano. É muito comum, né, não sei se aí no município que vocês estão, que a gente visite algumas comunidades, né, e eu vou como universidade para algumas, e que a gente vê várias unidades, vários setores de uma prefeitura, do governo do estado, fazendo a mesma coisa repetidas vezes, sem conversarem um com o outro. É muito comum. Nós mesmos da universidade, às vezes, fazemos isso, né? Então a gente chega, e eu vou dizer isso com experiência, né? Nós chegamos para fazer um trabalho na área de agroextrativismo com uma comunidade, eu formado com formação na área de administração, fui trabalhar a parte de cadeias produtivas, produção ligada à floresta, trabalho bem assim. E quando eu chego para dar um curso para uma determinada comunidade, o Instituto Federal, o IFE, já tinha passado lá, feito a mesma coisa. E aí? Então, talvez você aí já tenha passado por isso também. Né? Então, essa fragmentação. Né? Então, é nesse sentido. A segunda, que está muito ligada à primeira, é a competição. Enquanto a gente fica competindo por aí, entre unidades, setores, departamentos ou pessoas que se envolvem com um grupo político que compete com outro, essa integração ela não acontece, a gente vai gastando recurso. E não estou falando só de recurso de dinheiro aqui não, tá? Recurso de pessoas, de tempo, de infraestrutura, de paciência, né, que não é um recurso, mas é só para a gente poder ter um entendimento aqui, de paciência das pessoas que veem o poder público fazendo repetidas vezes a mesma coisa. Né? Então, isso faz com que a cooperação ela seja ainda muito frágil, personalista, tem paixões políticas aí no meio e assim por diante. Um outro aspecto, e talvez esse seja ainda mais intenso, né, é a descontinuidade administrativa. Tá? É quando a gente deixa de ter uma agenda de Estado para ter uma agenda de governo. Isso quando a gente não tem uma agenda de governante, que é um pouco pior, né? Então, a falta de continuidade é muito complicada. Uma política pública que às vezes está em um caminho muito positivo, mas que leva tempo para trazer bons resultados, gerar um impacto positivo. Mudou o governante, esquece aquilo, vamos começar do zero. Tá? Então, isso é muito complicado. É uma coisa que a gente tem que pensar aqui, e é uma bandeira que a gente precisa levantar no Brasil, que as políticas públicas elas precisam ser pautadas, e vocês devem ter visto isso aí, em agendas sistêmicas. Tá? Eu acho que é a melhor forma da gente dizer aqui. Sai governo, governante, a política pública continua. E sempre. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a levantar essa bandeira no sentido de entendimento mesmo, de cultura. Tá? Porque às vezes a gente até tem procedimento, já tem lei para isso. O Brasil adora falar assim, a gente já tem lei para isso, mas não tem essa dimensão cultural. Né? Então, para quê serve a legislação nesse sentido? Tá bom? Então, uma coisa interessante da gente pensar. Um terceiro elemento é a separação entre formulação e implementação. Tá? A gente costuma ver muito por aí uma ênfase, e aí tem muito relacionado a aspectos eleitorais, político-partidários, que a gente olha muito para quem faz o projeto de lei. Aí vai lá, o político, né? Fiz um projeto de lei, tira foto com não sei o que lá, e faz um vídeo, faz a live. E aí tem um opositor que faz uma live também, mas pera. A gente tem que implementar a política pública. Né? E às vezes o discurso político ele não tem nada a ver com aquilo que vai ser feito. Ele tem um outro intuito. Tá? Então a gente não pode ter esse descolamento do que é formulado e implementado. Né? Fora isso que a gente já falou lá na ideia de monitoramento, né, dessa separação, aqui eu estou falando de uma questão mais política, né? Mas se a gente vai falar de uma questão de planejamento e implementação, do que a gente viu lá no slide sobre o monitoramento, né? Quando o plano de ação não consegue fazer com que as coisas sejam implementadas decentemente. Né? Ou quando a implementação real não tem nada a ver com aquilo que foi planejado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar.
Tá bom? Então, isso gera sempre fragilidade na política pública quando ela é executada, inevitavelmente. Seja por um mau discurso político, seja por um plano de ação inadequado. Tá bom? E aí, pessoal, eu chego aqui ao final, né? Estamos aí com 1h10, mais ou menos, de aula. Eu só tenho que agradecer vocês, aqueles que gostaram da disciplina de políticas públicas, né? Aqueles que se identificaram com a temática. Não espero nem de longe que eu tenha esgotado tudo que foi falado aqui, porque políticas públicas é um oceano, a gente só olhou para uma praia. Mas eu acho que o intuito é facilitar o entendimento sobre algumas coisas, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação e comentários, fiquem à vontade para mandar e-mail para mim, tá bom? Sou receptivo com relação a essas coisas. Estou disponível depois para orientação, né, de alguns alunos que tiverem interesse. Converse aí com o professor Wander, professor Décio, com a Dark, que depois, lá na frente, eles vão fazer essas designações. Tranquilo? Então, gente, vou parar aqui a gravação e nos encontramos mais à frente trabalhando TCC. Tchau!